Falar sobre o SUS como um cenário de prática é algo importante, pois tudo começou em 1990, o mesmo ano em que eu nasci. Em 1990 foi efetivado a lei do SUS, que foi iniciado em 88. Apesar de ter direito, nem sempre nós temos acesso. Apesar de nós termos o direito constituído, o ano de 97 marcou a minha história de vida, quando eu precisei de uma cirurgia simples, algo relacionado à amígdala. E que naquele momento, o SUS, mesmo tendo direito, mesmo ainda não tendo tanto acesso à questão de internet, que naquele momento ainda não era tão divulgado, mas já era um direito. Para que eu pudesse fazer essa cirurgia, meus pais precisaram juntar dinheiro, precisaram recorrer ao meu avô materno para pedir dinheiro emprestado para fazer uma cirurgia para me dar uma qualidade de vida melhor. E isso, de vivenciar dentro de casa uma situação que você junta e precisa ter todo um recurso para poder, algo que era seu de direito, passou pela minha infância como usuário no SUS, e acredito que isso com certeza influenciou a minha decisão para escolher o SUS como profissão, porque prestei uma prova e fui como agente de vetor, agente de combate a endemias, em parceria com o agente de saúde. Então, aquele SUS, que é um direito que está no papel, e que muita gente às vezes diz assim, o SUS é bonito no papel, é difícil na prática. Eu também, em alguns momentos, confesso que já passei a pensar dessa maneira. Só que, diariamente, o SUS salva vidas, muda histórias. Enquanto nós estamos aqui ouvindo esse vídeo, muitas pessoas estão sendo salvas através de várias vertentes que o SUS tem no nosso Brasil. E essa situação relacionada ao meu trabalho, que primeiro como usuário, depois fui conhecer o SUS como trabalhador da ponta, entrando nas residências, nas casas. Isso não foi suficiente, porque depois escolhi o SUS como profissão. Fui fazer vestibular como psicólogo, atenção primária, CAPS. Depois fui para o saúde suplementar. E na saúde suplementar, quando eu me deparo com os protocolos, todos eles do SUS. Lá no hospital particular, lá no plano de saúde, quais são os protocolos que nós deveríamos seguir, os protocolos da atenção primária do SUS. O que muitas vezes, quando nós somos estudantes, seja na medicina, seja na psicologia, em qualquer área da graduação, olhamos para o SUS como só mais um estágio obrigatório. Muitas vezes, não vendo a hora de passar para que a gente possa ter ali a conclusão daquele período. Mas quando a gente entende o SUS muito mais do que uma política pública, do que uma lei 8.080 de 1990, com 35 anos, que é a idade do SUS, poderia colocar 37, contando de 88, mas pensando na data de 1990, que foi efetivada a lei, que é a minha idade. Com 35 anos, uma pessoa acerta muito, uma pessoa erra muito. O SUS também tem muitas coisas a melhorar, como tem muitas coisas que ele já acertou. E então, passando como psicólogo, tive depois a oportunidade de chegar à gestão em um município de pequeno porte da região. E aí conheci o SUS como usuário, como profissional e agora como gestor. E essas três vertentes me faz acreditar cada vez mais em várias coisas que o SUS me mostra. Ele é um cenário de prática perfeito. Poxa, Bruno, mas eu passei pelo SUS, mas eu pretendo atender particular. Não importa onde você esteja. Não importa se é no consultório chique ou se é no posto de saúde, onde muitas vezes nem condições de trabalho a pessoa tenha. Se nós entendemos os princípios e, entre eles, a integralidade, quando a gente fala sobre olhar integral, a gente muda a visão. Aquilo que estava embaçado passa a se tornar algo que a gente enxerga de uma maneira clara, olhando para o paciente como um ser humano integral, como algo que nós entendemos de maneira complexa, que é muito mais do que uma consulta, é muito mais do que um exame, é muito mais do que o horário de atendimento, porque muitas vezes nós vemos os municípios fazendo um horário estendido.
Tudo isso é importante, e muito importante para que nós venhamos ter acesso. Porque o SUS está na atenção primária, o SUS está lá desde a hora que a gente acorda, porque a vigilância é responsável para que a gente venha ter uma água de qualidade. Não existe um ser humano no Brasil que possa dizer que não usa o SUS. E quando... Poxa, Bruno, mas essa é uma frase conhecida, sim, mas mais do que isso, quero que todos entendam que a integralidade do paciente é a mudança de olhar. É a maneira quando a gente entende que, seja na atenção primária, na atenção especializada, se eu sou profissional que atua numa UPA, eu preciso conhecer a atenção primária, eu preciso conhecer o CAPS, eu preciso saber o que o outro faz, o que o hospital aceita, eu preciso conhecer o SAMU, eu preciso saber qual é o meio de acesso, eu preciso saber o que é regulação, eu preciso entender o contexto todo. E trazendo esse contexto das práticas de saúde para o meu paciente, eu poderia contar a tragédia que é quando isso não acontece. Quando as pessoas atendem uma pessoa de maneira fragmentada. Hoje nós temos um hábito, e cada vez mais aumentou, o número de consultas isoladas, onde muitas vezes o paciente junta dinheiro, o pouco que tem, com os familiares às vezes, ou ali o que vai economizando para conseguir uma consulta. E muitos, consegui a consulta, ótimo. Mas quando a gente entende o SUS, ele é mais do que uma consulta. Porque depois de conseguir a consulta, ele precisa do exame. E se der um diagnóstico que não for favorável, ele precisa de repente, uma cirurgia ou uma reabilitação, a manutenção da sua saúde. E quando nós entendemos como somos profissionais, e no caso em específico da medicina, se entendêssemos de SUS, eu receito o remédio, mas ele pode comprar esse remédio. Eu receito um exame, mas ele tem local de acesso para esse exame. Eu receito algo para ele, mas eu me preocupo com a integralidade de saber qual é o desfecho. Eu só espero o número de consultas no final do mês. Quando eu tenho uma responsabilidade ética, que eu entendo no SUS, que o SUS nos traz isso de integral, é sempre muito mais do que uma consulta. E às vezes nós podemos entender, quando a gente fala da grandiosidade do SUS, ele está em todos os municípios. O SUS, se hoje ele fosse um CNPJ único, ele seria o maior empregador do mundo. Então, esteja eu trabalhando no SUS, ou passei por um estágio no SUS, eu não posso entender que eu saio da mesma forma ou do mesmo jeito quando eu entendo o paciente de forma integral. Você vê que o SUS são mais de 3 milhões de trabalhadores, e isso pode ser muito maior, porque muitas vezes não está cadastrado no CNES, ou por algum motivo o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde não está atualizado. Então esse número pode ser ainda maior. E aí a gente vê que muitos ainda olham o SUS simplesmente como um estágio obrigatório. Quando nós vemos que a integralidade ela traz esse olhar, a gente poderia falar de uma outra tragédia. Poxa, Bruno, o SUS é tão bonito, mas qual seria a tragédia? Eu tive, na minha história pessoal, o meu avô paterno e o meu avô materno. Ambos tiveram situação relacionada a câncer de próstata. O meu avô materno fez exame, fez PSA, conseguiu fazer toque, teve o câncer, passou pela químio, pela rádio, teve alta. Meu avô paterno, por vários motivos, inclusive ele, do pré-conceito, não conseguiu fazer algo de prevenção para que pudesse minimizar, e veio a óbito. Nessa época eu tinha uns 14 anos. E isso me ficou marcado, porque eu ainda não era o profissional de saúde, ainda não era o agente de saúde, ainda não era o psicólogo. E a importância dessa integralidade é tão grande, porque mais do que uma consulta lá na cidade dele, pode ser que o profissional parou e explicou para ele, seu Antônio, mais do que um pré-conceito, porque ambos vêm de educação muito simples. Um vindo do Nordeste do país, outro aqui do interior. Mas quando a gente entende integral, o SUS, inclusive, os profissionais de saúde precisam entender o que é educação em saúde e que gastar um tempo com o paciente para ver quais são as pré-concepções dele, quais são a cultura dele, quais são os medos que talvez aquele paciente tenha, fez com que ele pudesse estar conosco até hoje. E a história, o desfecho ruim que o meu avô paterno teve,
Naquele momento foi muito ruim, mas hoje eu considero que foram vários manuais que deixaram de acontecer isso, porque em todas as oportunidades que eu tive na minha vida de falar sobre integralidade, sobre que quando fala integral é você garantir a consulta, é você entender do exame, mas é mais do que isso, é você tentar entender o porquê daquele paciente, é gastar tempo, é olhar no olho, é entender o porquê que ele está negando aquilo. Aí muitas vezes a gente coloca como recusa. Quantas vezes os profissionais de saúde, quando falta alguém, coloca no final da fila, e pensando, por exemplo, em saúde mental, que o paciente já não está bem organizado, ele falta da consulta, muitas vezes quem tem o poder da agenda numa recepção, coloca lá, paciente faltou, vai colocar ele, agora você vai para o final da fila, mas ele continua precisando. Mesmo organizado mentalmente, muitas vezes nós esquecemos nosso compromisso. E o SUS coloca uma palavra que chama busca ativa. E se aquele paciente faltou, isso pode acontecer também no privado, às vezes por outra motivação, mas se o paciente faltou e ele precisa, muita coisa pode ter passado pela cabeça dele e que talvez fez com que ele faltasse. E muitas vezes o sistema ou quem está na ponta pune, colocando ele para o final e ele continua precisando. Por isso que a busca ativa é um instrumento de integralidade. Muitas vezes, quando o paciente falta, quando ele recusa fazer, é mais do que um número. Como nós falamos, é o amor da vida de alguém, é o pai, o avô de alguém que está ali do outro lado. E quando você passa por uma situação, que eu tive os extremos, um que teve a chance de talvez passar por um profissional, que gastou um pouco mais de tempo para mudar a cultura e para fazer mais, como eu digo, mais do que o acesso. Não é só o exame, não é só a consulta, é mudar a mentalidade. É você entender de forma integral. Uma vez que nós absorvemos o princípio da integralidade, nós atendemos de maneira melhor, olhamos de uma forma que se coloca no lugar do outro, no sentido literal dela, não só de falar como falar bonito, mas entender que o paciente ele precisa de mais do que qualquer coisa, que eu esteja ali para ele. Na saúde, quando nós entendemos na educação em saúde os princípios do SUS, esteja eu no particular, esteja eu no consultório, esteja eu no próprio SUS, eu não vou ser o mesmo profissional. E o que eu mais espero é que todos os profissionais, quando se formam, que eles tenham esse olhar ampliado, esse olhar integral para o paciente, para que ele possa mudar a vida de alguém, prolongar, de repente, a vida, aquilo que é de melhor no paciente. E se nós entendemos que esse SUS, que muita gente reclama, e que é interesse de alguém, reclamar que ele não dá certo. O SUS não dá certo, que é bonito no papel, sim, mas além do papel, somos nós, ou aqueles que estão na nossa volta, que vai fazer dele mais do que feio no papel, ou bonito no papel e feio na prática. É fazer outras histórias, como meu outro avô, que teve a chance de viver, que teve a chance de continuar, porque alguém um dia olhou de maneira integral, parou para ouvi-lo, mudar a cultura, a forma de dizer. E eu digo para todos que quando nós entendemos o SUS dessa maneira, nós nunca mais somos iguais. A todos vocês, o meu abraço.